Eu prometi ao Senhor que estaria numa semana de jejum e oração. Foi quando, nesse momento, às 11h30 da manhã, veio um anjo descendo ao meu quarto onde eu estava orando. De bonito semblante, quando eu olhei, vi que aquele anjo tinha umas asas muito lindas, como com plumas, mas muito grandes, muito branco, resplandecente e alto. Ele me disse essas palavras: eu vim porque o Senhor me enviou a esse lugar para cumprir um propósito, levar-te a uma curta viagem. Então retirou meu espírito e me levou a um lugar de onde eu podia observar que íamos muito rápido e subíamos rápido. Nesse momento eu comecei a ver o espaço, que era enorme. Comecei a ver as estrelas, mas somente passávamos. As estrelas são muito grandes. Eu comecei a observar que íamos a um lugar muito lindo e resplandecente. Um lugar muito belo, onde as cores são muito lindas. Lá não existe trevas, somente claridade. Podia ver que nesse lugar haviam anjos, havia um caminho à frente e subimos bem rápido por aquele caminho com um anjo que me levava pela mão. Quando chegamos a uma plataforma onde tinha um portão que dizia: bem-vindo ao reino dos céus. Na parte da esquerda e na parte direita daquele portão haviam 2 anjos. Quando nos viram chegar, simplesmente abriram aquele portão. Quando abriram aquele portão, não perguntaram nada, era como se alguém lhe havia dito para nos deixar entrar. E entramos rapidamente, quando de um momento para o outro me disse o anjo: vamos a um lugar onde o Senhor permitiu que tu conheças. Me levou muito rápido em espírito a um lugar. E eu comecei a observar aquele lugar bem amplo, muito grande. Eu comecei a observar aquele lugar e havia muitas estantes. Em cada estante haviam livros, muitos livros. E havia um anjo trabalhando, indo de um lugar para o outro, de cima para baixo, organizando os livros. Eu observava aqueles anjos que se moviam e organizavam aqueles livros. Haviam livros de vários tamanhos. Em toda parte, embaixo da estante, estava uma etiqueta que dizia o nome do autor e a data. E eu observava que aquele lugar era muito bonito e me disse: veja, essa é a biblioteca do Reino dos Céus. Eu começava a observar que era muito amplo e muito lindo aquele lugar. Sem uma só gaveta como vemos aqui na Terra. Era como um ginásio muito grande, assim era aquele lugar, mas com estantes cheios de livros. Me levou em espírito a outro lugar e começamos, e me disse: o Senhor me permitiu que eu te ensine a estrutura do Reino dos Céus. Vamos, que eu vou te ensinar algumas estruturas. Começamos e fomos a um lugar muito bonito, onde eu pude observar casas, mas as casas eram muito diferentes das casas aqui da Terra. Comecei a observar a beleza e a majestade, comecei a observar ruas, mas aquelas ruas eram de cristal. As casas que estavam ali eram feitas de cristal como vidro, muito formosas. Eu vi que as partes de uma das casas era como uma forma de copa, dessa maneira assim. E na parte de cima tinha um diamante muito grande. Todas as casas dessa cidade, muito imensa, porque era uma cidade muito grande, eram feitas de diamantes e também eram feitas como de vidro transparente, de cristal. E os anjos saíam e entravam daquelas casas muito lindas para as ruas e podiam andar pelas ruas. E me disse o anjo que estava comigo: veja, o Senhor se lembrou de nós e construiu também para nós um lugar. Essa é a cidade e o lar dos anjos e arcanjos que estão aqui no reino dos céus. Me mostrou aquilo e eu começava a observar que ao redor das portas das casas haviam muitas pérolas e diamantes e brilhavam muito na parte onde tem as portas, e dentro de cada casa havia um anjo. E podia-se observar da parte de fora, lá dentro, o que se estava fazendo os anjos. Havia muitos adornos dentro das casas. Logo o anjo me tirou dali e me disse: vamos para outro lugar onde o Senhor tem permitido que você vá até lá e conheças. Pude observar um planeta muito pequeno ao longe, mas resplandecia de cor verde suave, mas muito intenso. E resplandecia muito, fazia assim, e brilhava bastante, resplandecia. E me disse o anjo: vamos. Ali foi como se passasse muito rápido pelos meus olhos, e já estávamos naquele lugar. Quando eu comecei a ver por dentro desse lugar,
Estávamos ali e tocamos a grama daquele planeta muito lindo. Eu vi crianças brincando. Usavam uma roupa branca resplandecente, também um cinto de ouro atravessado na parte da cintura. E as meninas tinham um adorno assim, na parte de cima, que lhes dava um realce bem bonito e um aspecto muito bonito. Desses meninos que jamais eu vi nenhuma criança aqui na Terra. E esse aspecto muito lindo de todas essas crianças, e me disse o anjo que estava comigo: olhe, esse é o lugar das crianças que na Terra foram abortadas, sem necessidade, que são abortadas de forma voluntária. Aqui vêm as crianças que na Terra nascem e quando são recém-nascidos morrem. E aqui vem também meninos que nascem na Terra e à medida que vão crescendo, me disse o anjo que andava comigo, morrem e vão para aqui, para esse lugar. E me disse: veja, aqui vem muitas crianças com frequência, me disse. E comecei a observar um pequeno caminho pelo qual levava as crianças. Os anjos levavam as crianças e mais crianças chegavam a todo momento. E de pouco a pouco chegavam. E quando chegavam essas crianças no lugar onde estavam os outros, as outras crianças cumprimentavam e as puxavam e começavam a brincar com elas. E eu observei que um tipo de escola naquele lugar, que havia como classes de aula. E os professores que estavam ali eram os próprios anjos. E ele me disse: esses anjos que dão aula aqui, e as crianças são instruídas acerca da palavra de Deus, e a eles são ensinados a história do Senhor Jesus Cristo. E foi nesse momento que ele me disse: vamos, eu vou te levar a outro lugar. Me levou a outro lugar bem rápido, em espírito, o anjo que estava comigo. Muito bonito, e eu perguntava o seu nome, mas ele não me dizia, ele apenas se calava. Quando rapidamente estávamos no espaço, eu admirava a formosura do que o Senhor havia construído no espaço. Muito lindas estrelas, muito grandes, maiores que o planeta Terra. E me disse o anjo: eis que o Senhor chama cada uma dessas estrelas por seu nome. Não é lindo? Ele me disse. Eu dizia para ele: claro, e de repente, rapidamente passamos. E ele me agarrou pela mão e começamos a descer para a terra. Mas muito rápido. E começamos a tocar no solo daquela terra. Quando tocamos o solo, fazíamos muito velozmente. Era como se, ao tocar o solo, era como se o anjo fosse fazendo uma escavadura, mas muito rápido, uma terra. E ia cavando bem rápido, e ia fazendo um buraco bem rápido. E nesse momento eu comecei a ver que esse lugar tremia e tremia. E comecei a ver a profundidade da terra onde fica o inferno. Então íamos e começamos a chegar em uma cela muito feia, porém era pequena. Essa cela era muito feia e havia uns demônios naquele lugar. E era como que tivesse preparado tudo. E eu pude observar aqueles demônios muito grandes e muito feios. Eu não encontro palavras para explicar na realidade como são esses demônios. Mas era como verdes, negros, horríveis, como cheios de escamas, bem feios. Eu comecei a observar aquele lugar e havia uma espécie de uma maca na parte direita e naquela cama, em cima, estava uma mulher na posição de dar à luz a um filho. E eu comecei a observar que havia muitos vermes na parte da frente do nariz e saíam pelos olhos. Na parte do nariz, eles saíam pela boca e saíam pelos ouvidos e em toda a parte do corpo. E eu começava a ver os vermes bem grandes e aquela mulher que gritava de tormento e dizia: ajuda-me, tira-me daqui, desse lugar, pois eu já não aguento. E comecei a escutar o demônio que lhe dizia: vamos, vamos, dizia aquela mulher, está na hora de você ver o que está aí dentro. E começavam a dizer-lhe, e aquela mulher começava como que a empurrar. Não sei o que fazia nesse lugar, mas era um grito tremendo. Se não podia dar à luz, um dos demônios agarrava com uma faca que tinha muito feia e passou pela parte do seu ventre sem nenhuma pena e começou a rasgar o seu ventre para arrancar aquela criatura que estava dentro de sua barriga. E ela começava a ver e ela dizia: ai, ai, eu já não aguento essa dor, ajude-me. Aquela mulher gritava quando aquele demônio rasgava o seu ventre e saíam muitos vermes. E retirou uma criatura muito horrível do seu ventre. Mas não era uma criança normal, era uma criança como que uma espécie de demônio. Uma criatura feia, horrível, com uma cor esverdeada, amarelada e com uma barba muito feia. E saiu muitos vermes de seu ventre quando rasgou e começou a ver que nós estávamos nesse lugar. Começou a ver o demônio que estava ali, viu também o anjo que estava comigo
e viu a mim também e gritou meu nome e me disse: César, César. Fixou finalmente em mim e disse: ajuda-me e tira-me desse lugar. E eu perguntei ao anjo: quem é ela? Porque chama por meu nome? Então ele me disse: essa que você vê é uma mulher que vivia na mesma aldeia que tu vives agora. Me disse: o seu nome é Selimão, cara. Me disse: lamentavelmente, já não há nada que se possa fazer por ela. Dizia: sabes por quê ela veio para esse lugar? Por uma simples razão. Porque ela não se casou na terra. Me disse: me levou a outro lugar, perto de onde estava aquela cela, e eu comecei a ver que naquele outro lugar, bem rápido, saímos, andamos em espírito muito rápido, saímos dali, e me levou a outro lugar, como em forma de um bar. E no bar havia um homem sentado, e eu via que aquele homem estava sentado em um banco como de metal, ou de ferro, ou de metal bem feio, negro. Ele estava de costas. Nós também estávamos de costas para ele. Ele estava de costas para nós, pois estava como que em forma, como que agarrando uma mamadeira de cerveja, de cor verde. Eu não sei que líquido era e o que serviam ali. Eram os mesmos demônios. E os demônios lhes davam outras cervejas, ou outro tipo de mamadeira cor verde, de modo que bebesse o que havia dentro. E eu observava que aquele líquido, pela parte de fora da mamadeira, até gotejava e parecia que estava bem gelado. E aquele jovem começava a agarrar aquela mamadeira ao ponto de inclinar o que estava dentro dessa vasilha, mas não era algo que estava gelado lá dentro, porque o anjo disse: olha, não é algo gelado que ele bebe, porque quando ele bebia isso, começava a gritar, e gritava muito forte, e dizia: ai, ajuda-me. E dizia aquele homem, esse alguém era do sexo masculino, porque sua voz era de homem. Ele dizia: ajuda-me, tira-me daqui. E agarrava sua cabeça dessa maneira, com as duas mãos. Agarrava e balançava de um lado para o outro, pois não suportava. E me dizia: esse líquido que ele consome, dizia o anjo, destrói seus órgãos por dentro, danificando-os, me dizia. E de um momento para o outro, e rapidamente ele voltou para olhar para trás e começou a nos ver, e ficou quieto. Quando ele viu a mim, ele me reconheceu e me disse: César, ajuda-me, tira-me desse lugar. E eu dizia ao personagem, ao anjo que estava comigo: eu não conheço, quem é ele? Então ele mesmo dizia: eu recordo que você pregava a palavra do Senhor quando andávamos cortando café em uma montanha, em nossa aldeia, me dizia ele. Não recordo quem eu sou, me dizia. Meu nome é Gerson. E lá na aldeia eles disseram que sua mãe, me dizia ele. Então foi quando eu pude reconhecê-lo e ele me repetiu 2 vezes essa frase: vá até a terra e conta para os meus familiares e diga-lhes para que não venham para esse lugar. Diga à minha família que não venham para cá onde eu estou. E dizia: porque eu estou atormentado, e eu não o reconhecia, porque ele estava irreconhecível. Naquele momento a sua roupa estava queimada e a sua cara estava desfigurada, cheia de vermes por todas as partes. O seu cabelo estava como que tinha cabelo numa parte e na outra não. Ele estava totalmente desfigurado, eu não o reconhecia. Dizia: vá até a terra e diga aos meus familiares ali na aldeia que não venham para esse lugar e que se arrependam a Cristo, me dizia. Porque tu pregavas a palavra para mim na montanha e eu não quis aceitar a Cristo Jesus, me dizia. E eu disse que um dia eu ia aceitar Jesus em meu coração. E olha para mim, eu nunca aceitei e agora eu estou nesse lugar. Vai e conte aos meus familiares na terra que não venham para esse lugar, me dizia ele. Lamentavelmente, ali estava aquele jovem, nada mais podia ser feito por ele. Mas tu que está me escutando, nesse momento, tu tens a oportunidade de arrepender-se, de ser salvo por meio e através de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa foi a experiência que o Senhor me deu. Espero que seja de edificação na sua vida.